mas sentir o calor é normal. Na menopausa. Mas sentir... Vamos lá. Porque uma mulher que tá entrando na menopausa hoje, tem mulheres que entram muito jovem. Eu tenho amigas que entraram com 30 e poucos anos. É um momento, assim, realmente de redescoberta total, né? É tipo o que eu falo da gravidez, né? Do puerpério. Eu queria, inclusive, incluir nessa temática uma outra questão que eu acredito ser extremamente relevante, que é a questão realmente do fato, o simples fato dela ser mulher. Não ande alinhada, maquiada, né? Academia em dia. E aí de você se você surtar, tá? Né? Eu te avisando que você não pode surtar. Tá plena, né? Ela precisa se afastar do trabalho, principal, né? Nem que seja somente durante aquele período do parto. Todas nós mães experimentamos em algum momento isso, né? E não é fácil. Esse amparo, ele tem que acontecer. Trabalhar e proteger essa cria, que, né, tipo, o mundo, qual seria o mundo perfeito? A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas, foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia,
focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade. Chama na Botina no seu programa Cast semanal, e essa semana com temas sobre saúde e principalmente direcionado para as mulheres. Não que a gente vai deixar os homens de fora, porque a gente nunca deixa ninguém aqui de fora, né? E sempre nossos temas aqui conectando cidade-campo, campo-cidade. Hoje nós estamos aqui com a doutora Marina, né, que veio aqui falar sobre saúde da mulher, né, Lara? Exato, bem-vinda, doutora Marina. Obrigada. Gratidão pelo teu tempo, não é fácil, né? Tirar do agenda, né? Deixa na Uma agenda. consulta aqui, gente. Pessoal que foi, de repente, remarcado, desculpa aí, tá? Ai, Inês, obrigada pelo convite, imagina. Então, assim, como de praxe, doutora Marina, fique à vontade para se apresentar, quem que é a Marina, de onde a Marina veio, né, a especialização dela. Nome, sobrenome, de onde veio. Qual a cidade que você está falando? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Às vezes a gente fala isso mesmo, saiu do trabalho pra esse momento, mas esse momento também é necessário, né? A gente precisa parar um pouquinho também. Eu gosto muito de falar, gosto muito de conversar, né? Então, pra mim sempre vai ser um prazer. E também gosto muito de compartilhar informação, né? Para as mulheres, então junta tudo. E falando agora um pouquinho de mim, então meu nome é Marina Couto, eu sou de São Luís, né, sou ludovicense, eu me formei em medicina em Teresina, então eu estudei, faz escola toda em São Luís, e aí acaba a escola, começa a luta do vestibular, né, e aí fui aprovada em Teresina, fiz a faculdade na Facide. Me formei no ano de, ai meu Deus, a gente até esquece, 2017. E a residência de ginecologia e obstetrícia eu fiz no São Universitário Materno-Infantil da UFMA, né, em São Luís. Comecei no ano de 2019, terminei no ano de 2022. Então, tudo aqui pertinho, né? Eu sempre quis fazer essa residência aqui, realmente, em São Luís. Em Teresina, logo após a faculdade, eu cheguei a entrar no programa de especialização de terapia intensiva, que é a outra parte do meu coração na medicina, né? E também cheguei a trabalhar algum tempo com a terapia intensiva, inclusive durante a pandemia. Já como obstetra, eu trabalhei com terapia intensiva na maternidade de Alta Complexidade do Maranhão, na UTI materna. Então, são minhas duas paixões ali juntas, né? E aí veio a transição para cá, para Balsas, em 2023, com o convite da Medical, que aí sim foi uma grande transição, né? Então, trabalhava muito no hospital, né, na UTI, plantão, e aí vim aqui para fazer só o consultório, né? Então, foi uma mudança bem, bem grande de vida, de trabalho, né? Mas que eu tô adorando, né? Tá sendo super prazeroso, né? E hoje você então tá somente com o consultório? Somente com o consultório, na Medical, aí eu faço cirurgia, faço parto, né, das minhas pacientes, mas basicamente as minhas pacientes de consultório mesmo. Então, no consultório, o que exatamente, ou então qual que é o portfólio de atendimento da doutora Marina? Pronto. Então, eu atuo tanto na parte de ginecologia como na parte de obstetrícia, né? Na verdade, é uma especialidade só, é uma residência médica só. Então, desde aquela consulta de rotina ginecológica, né? A queixas de dor pélvica, corrimento, né? Queixas mamárias, né? Quando necessário, claro, a gente caminha ao mastologista, mas muito da queixa mamária vem direto para gineco. Menopausa, as queixas relacionadas à menstruação, sangramento, dores, né? E, claro que a parte toda de obstetrícia, pré-natal, parto, né? Acompanhamento de gravidez de alto risco. Tudo isso, né, que engloba, como a gente vinha falando antes, todas essas fases da vida da mulher, né? A menopausa, que é um tema que eu gosto muito, que eu tenho me aperfeiçoado mais, entrado um pouquinho mais, porque a gente vem descobrindo muito, né, sobre essa fase. A mulher de 50 anos de hoje não é a mulher de 50 anos há 30 anos atrás. Graças Graças a Deus. Então, essa mulher vem buscando saúde, vem buscando disposição, vem buscando bem-estar, vem buscando vida mesmo, né? Então, a medicina, ela tá realmente ampliando muito, né, pra esse bem-estar dessa mulher. E eu gosto muito de falar. Ai, mas é um assunto interessante, sabe, doutora Marina? Porque, assim, se você imaginar há 20 anos, vamos puxar 20 anos, ou até quando você, de repente, estava nos bancos ainda da faculdade, a menopausa não era uma coisa que se falava.
Sim. Parecia Era que um tema de conversa. Não, de nada, nem na medicina quase, alguns poucos ginecologistas e ainda, né, pincelavam pra pessoa, pra paciente, e parecia assim, cara, tu entrou na menopausa, pré-menopausa, porque a menopausa, na verdade, é a tua última menstruação, né? Ela não é um período específico, mas agora não adianta tirar esse nome mais, que ele já ficou. Não, filha, acabou tua vida, tá? Tu entrou no limbo agora é só esperar o resto da ladeira pra descer. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Então você vai se virando aí com o que você tem que virar, você passou 25 anos da tua vida tomando anticoncepcional, mas agora eu não quero te dar nenhum hormônio. É isso, né? Realmente, há 20 anos e 20, 30 anos atrás, a gente não falava de menopausa como a gente fala hoje. Para começar, é importante a gente explicar, porque muitas mulheres têm essa dúvida, né? O que é menopausa? Menopausa, na verdade, ela é só um momento, né? É pausa da menstruação. Então, a mulher em menopausa é aquela mulher que não menstrua. A mulher que menstrua, ela está na menacme. Então, é só um termo que considera um período. A gente diz que a mulher ela está na menopausa quando ela está 1 ano sem menstruar, né? Então, naquela falha, às vezes não veio, 2, 3 meses, aí vem de novo. Então, aquilo ali a gente engloba nesse período perimenopausa. E a menopausa é com 1 ano depois da menopausa. E é um período de risco gigante de gravidez tardia, não é? Realidade sempre existe. Porque você fica 2, 3 meses que ela Confiar no tem, daí a pouco, oi mamãe. A mamãe culpar entre alguma coisa, oi mamãe, chequei. Pode... Não é? Não tem esse risco, assim, você... Pode ovular, né? Sim, pode ovular. E... Então, é esse momento. E aí, mas menopausa é igual aqueles sintomas todos, né? Não. Então, tem mulheres que sentem tudo, tem mulheres que não sentem nada. É muito relativo, né? Então, esses sintomas que podem estar presentes na menopausa, a gente vai conduzir cada um deles da melhor forma para cada mulher dentro das suas possibilidades. Mas, realmente, a terapia hormonal é o que nós temos de melhor, né? Para conduzir esses sintomas, principalmente quando a gente fala dos calores, né, dos fogachos, aquela perda da memória, naquela névoa mental que a gente chama, que muitas mulheres refletem que eu sei o que eu quero falar, e referem mas eu tá na ponta da língua, mas eu não sei, né? Aquela insônia, aquela irritabilidade. Então, são muitos sintomas. E também, muitos sintomas também relacionados à sexualidade, a falta da libido, ressecamento, né? Então, a gente precisa falar sobre isso porque a mulher de 50 anos, né, algumas teria 70 hoje, vamos colocar que teria 70 hoje. Exato. Então a gente vê, aquela vovó, quase não tem mais relação, não sai. Não é a realidade hoje. A mulher de 50 anos hoje é jovem, gente, a nossa expectativa de vida na mulher hoje, chegar no 90 hoje é o mínimo pra nós, tá? Então, assim, tem muita coisa pra ver. Essa sensação de que, eu não me reproduzo mais, eu não menstruo mais, eu não sirvo mais. Não. Essa geração, essa geração, né, que é a geração X, né? A geração X, que tá no ciclo, Sim, seria. Ela chegou e disse, não, peraí, não queremos isso não, nós queremos outra coisa. Exatamente. E nós tivemos o privilégio de estar no auge de tudo que a medicina tá fazendo. Sim. Tanto esteticamente, como hormonalmente falando, né? Com certeza. Porque era literalmente um atestado pré-óbito, né? Então, a falta de disposição, eu vejo quem não faz reposição hormonal, eu tenho amigas que não fazem, Sim. por questão, assim, de crendices mesmo, sabe? Eu não vou fazer porque se fizer vai acontecer isso, isso e isso. Ok, respeito, cada um com seu cada um. Mas a gente vê a diferença, né, da disposição para ir malhar, para trabalhar, para estudar, para fazer várias outras coisas. Sim, sim. Eu costumo dizer que, às vezes, o que a gente ouve, quando a gente ouve falar assim, isso aqui é normal. Mas sentir o calor é normal, na menopausa. Mas sentir... Vamos lá. É normal, quando usar o termo normal é o quê? Fisiológico? Todas as mulheres vão sentir? Ok. A gente precisa viver com isso? Não. Né? Hoje a gente não precisa. Essa crendice, né, que você falou, essa crença,
em relação a alguns tabus e alguns mitos envolvendo realmente terapia hormonal, fazem com que muitas mulheres não tenham realmente acesso a esse tratamento. O maior medo delas é câncer, né? Principalmente câncer de mama, então aquela relação com o câncer de mama. A gente tem realmente, né, o estudo que foi feito da WHI, que fez essa relação da terapia hormonal com o câncer de mama. A gente sabe que a terapia combinada, ela tem um aumento, pode haver um aumento de risco de 0,1% ao ano de uso, né, de câncer de mama, mas na prática, o que os estudos vêm mostrando, né, que não é pertinente a gente dizer que usar terapia hormonal aumenta risco diretamente de câncer de mama. Principalmente quando a gente convive com muitos outros fatores de risco que aumentam muito mais essa chance, como a obesidade, o sedentarismo, né, o tabagismo, o etilismo, e tá todo mundo vivendo muito tranquilamente, achando que tá tudo normal. Então, assim, quando você vai pegar um risco de câncer de mama por obesidade, e a gente não tá falando, ninguém tá falando sobre isso, né? E aí, não, mas eu não vou usar terapia hormonal porque eu vou ter câncer, sabe? Então, a gente sabe que não é assim. Hoje a gente tem... Até porque entra a genética aí também, né, doutora Marina? Aí entra, e assim, o que faz a gente ter vamos falar do câncer de mama. Então, a gente tem essa carga genética, né, o risco genético ou não, né, de ter essa doença, e isso vale pra tudo, né? E os nossos fatores ambientais. Então, o que a gente consome, se a gente é sedentário, né, as nossas taxas, tudo que a gente faz na nossa vida, todos os nossos hábitos influenciam no risco da gente ter câncer, hipertensão, diabetes, tudo isso, entendeu? Então, não é só, a carga genética, né, e todos os outros potencializada com os fatores externos e ambientais. Mas, a nossa luta, né, diária do consultório e nesse trabalho de educação mesmo, é mostrar para as mulheres que essa não é uma relação direta de uso de terapia hormonal com câncer, de jeito nenhum. Do mesmo jeito que não há relação direta do uso do anticoncepcional com infertilidade. Eu digo, gente, vamos lá. Eu falo muito isso no consultório. Se a gente parar pra pensar que as mulheres que não estão querendo engravidar, não estão grávidas, não estão na menopausa, devem estar usando algum método contraceptivo, senão estariam grávidas. Se anticoncepcional causasse infertilidade, vocês não acham que a raça humana já tinha sido extinta? Ah, certeza. Quase que uma questão lógica. Mas então, por que a gente... Hoje ainda se prolifera essa informação, né? Essa desinformação, né? Na cabeça da mulher, olha, não fica usando anticoncepcional porque você vai ficar infértil. Sabe? É a mesma coisa. Não é terapia hormonal, às vezes protegendo até de outros questões de próprios miomas. Na verdade... Como que é essa relação também? Porque... Assim como, por exemplo, a gente escuta um pouco de tudo, né? O que é lenda urbana, né? Nesse contexto também. Não, o mioma é isso que a gente estava falando. É a tendência de cada mulher, né? As mulheres, de uma forma geral, nós temos tendência a formar, né? Esses nódulozinhos. É muito comum. Mioma uterino é muito comum. Não é todo mioma que é operável, não é todo mioma que precisa de algum controle medicamentoso. A grande maioria dos miomas, a gente só vai ficar olhando, acompanhando, né? Mas não tem relação com o anticoncepcional, de forma alguma. Os anticoncepcionais, eles são medicamentos que a gente usa para não ovular e, consequentemente, não engravidar, mas também são medicações que a gente usa na condição de muitas outras questões, né? Desde mulheres com endometriose, mulheres com sangramentos anormais, né? Com cólicas menstruais excessivas, com uma TPM excessiva, né? Que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual. Então, tem mulheres que têm uma menstruação sofrida de várias formas, seja por dor, seja por sangramento, seja por estresse. E a gente, às vezes, conduz essas questões com o uso do anticoncepcional, né? Então, quando a gente cria muito mito a respeito de uma medicação, é a mesma coisa da terapia hormonal. A gente tá tornando aquilo ali inacessível para alguém, né? Exato. Porque não é todo mundo que tem acesso a essa informação toda que a gente faz no consultório, e a gente sabe também que fora o acesso de informação, é o acesso de valores, né? Isso. Não é toda mulher que consegue. Eu não sei como é que é essa questão de reposição hormonal na rede pública. Eu nunca tentei me informar a respeito, né? Assim, o atendimento de ginecologia
ele acontece da mesma forma. Não, sim. E a prescrição da terapia ocupacional, ela acontece da mesma forma. De medicação, né, ser distribuída. Porque se você analisar, isso não, distribuída não tem, né? Porque é uma questão de saúde pública também, né? Porque é melhor você prevenir. Claro. É extremamente pertinente a tua colocação, porque realmente a gente tem a prescrição, mas a gente não tem distribuição. Então, a gente não tem hoje, se tiver, eu realmente desconheço, mas não tem. É que durante Nenhuma medicação seja liberada pelo sistema único de saúde. Eles têm anticoncepcional, mas a gente não tem terapia hormonal, não. Porque, assim, né, ao longo dos anos foram tendo a questão da mamografia, né, que foram sendo disponibilizadas para as mulheres. Ações de prevenção, né? Mas não necessariamente. Se você parar para analisar o que uma mulher passa nessa situação da menopausa, psicologicamente falando, isso acaba, né, dando um distúrbio na casa inteira. Perfeito. Não é? Então, para mim, é saúde pública. Então, o viés, né, pelo menos deveria ser analisado nesse contexto. Aí talvez venha aquela questão, né, quais são as prioridades, ia falar de outra coisa, né, que na verdade é a questão financeira da questão, né, porque assim, peraí, pra onde que a gente vai direcionar a verba? Deixa procurar, né, então assim, talvez essa coisa ainda não seria, né, que os filhos jovens não estão preparados. Porque uma mulher que está entrando na menopausa hoje, tem mulheres que entram muito jovem, eu tenho amigos que entraram com 30 e poucos anos. Então os filhos são pré-adolescentes, são adolescentes, ou filhos que estão estudando fora, e quando chega em casa, que mãe que é essa que apareceu aqui agora? Não era desse Não era minha. A minha mãe era limada, a minha mãe, que mulher que é essa? O coitado do parceiro, então, ele não sabe o que tá rolando. Um dia eu quero matar, outro dia eu não quero matar, entendeu? Então, assim, é uma complicação séria. É muito sério. É um momento, assim, realmente de redescoberta total, né? É tipo o que eu falo da gravidez, né? Do puerpério, aquele começo, até a cidade nova. Falta de hormônio. Né? Então, assim, é a mesma coisa. É uma nova mulher que vem aí, né? Realmente. É uma nova parceira. É uma redescoberta da relação pro casal. Sim. Né? E qual é a maior dificuldade? Às vezes, justamente isso que você falou, o homem não tá entendendo. E às vezes a mulher quer ser entendida. Ela entende, coitada. E aí ela quer ser compreendida, mas ela não consegue falar sobre aquilo, porque ela às vezes não sabe nem o que tá sentindo, né? E é nesse momento que a ginecologia ajuda muito, às vezes, né? Porque eu costumo dizer que lá no meu consultório a mulher pode falar o que ela tiver na telha dela, ela pode falar, né? Então é aquela dúvida que tá lá mais dentro, o que é isso que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo, meu casamento vai acabar, eu não vou querer meu marido nunca mais, então às vezes elas acham isso mesmo. Sim. Né? Porque o hormônio vai embora, a vontade vai embora e a compreensão vai embora também. Mas o nosso trabalho não é só repor o hormônio, mas mostrar para aquela mulher que aquilo ali tem jeito que vai passar, que a gente tem formas de abordar, né? Desde a terapia sexual até a terapia hormonal. Então, são muitas coisas que esse casal pode fazer, mas nunca a menopausa ela deve ser vista como um fim, gente. Nunca. Não, tem vida após a menopausa, isso eu falo. E meu Deus, e quantos casais não têm se redescoberto nesse momento, né? Então, descoberto um novo relacionamento, os filhos maiores, criados, e estão indo viajar, curtir a vida, namorar, né? Então, tá tudo bem, a gente só precisa mesmo ajustar aquilo que tá precisando, se apertar os parafusinhos, né, pra essa vontade da vida, né, permanecer. A gente já comentou aqui, né, Diana, a questão, assim, que muitas vezes a mulher, ela não entende que ela tá ali de boa, dali a pouco ela tá suando bicas, e com dor no pescoço e aquele calor insuportável, o ar-condicionado com 15 graus e eu tô com 40 no corpo. E dali a pouco frio e tira a coberta, põe a coberta. E ela não entende, como você falou, essas névoas, assim, né? Eu tô tentando lembrar disso. Lembrar que eu saí de carro pra ir aonde, eu saí pra ir aonde. A falta de lubrificação, né? Sim. Inclusive até na questão, gente, de ir aos pés, como o pessoal antigo costumava dizer, né? Tudo isso resseca, né, doutora Marina? Tudo. Impressionante isso, né? A pele, o cabelo. Então é muito complicado. E a melhor coisa mesmo é você tentar
ver com uma amiga, pra amiga te indicar alguém, pra falar aquela amiga que passou por isso, né? E ter essa rede de apoio pra você conversar, porque muitas vezes, que nem eu falo, os filhos estão fora, você tem o teu parceiro, mas ele não sabe nem falar o que tá rolando. E às vezes eles não entendem mesmo, meu Deus, o que será que ela tá sentindo? Que eu não sei o que é isso que ela tá sentindo. E ela não consegue. Eu queria, inclusive, incluir nessa temática uma outra questão que eu acredito ser extremamente relevante, que é a questão realmente do fato, o simples fato dela ser mulher. Porque a mulher tem tudo isso e ela ainda tem que ser a mãe, né, a esposa, a pessoa que trabalha fora, ou que mesmo que trabalha na empresa ali, que seja dela, mas, então assim, esse gerenciar tudo isso e que outras mulheres, e aí também fica o recado para os homens, de ter a empatia, de olhar, porque aí até a Lara mencionou isso antes, mas assim, a gente tá falando de que mulheres? A gente tá falando da geração X que tá aí, que vai até o ano 80, né? Então a gente tá falando de mulheres que estão na casa aí entre 45 e 55, principalmente, seria mais ou menos essa faixa etária. Então assim, se você tem amigas, a sua mãe, né, a sua irmã, pessoas que você conhece, então assim, dê apoio, né, tenha empatia de conversar, né, hoje em dia a gente pode fazer isso, a gente tá falando dessas questões, mas principalmente para trazer para o trabalho, né, porque imagina o quanto essa pessoa tá passando, porque a mulher, se ela deseja engravidar, ela precisa se afastar do trabalho, né, nem que seja somente durante aquele período do parto. Às vezes ela tem que voltar a trabalhar, ela não tem com quem deixar essa criança. Às vezes ela não tem rede de apoio, né? Olhando aí, por exemplo, para as agrônomas, por exemplo, que é uma realidade que a gente tem dentro do agro, que é rodar campo, por exemplo. Como é que uma pessoa vai rodar o campo, mas tá com a criança? Ela ainda estava, quer dizer, com 4 meses ela tem que voltar, mas ela ainda tá amamentando. E aí, quer dizer, ela passa por tantas fases na vida, enquanto mulher, é um peso, né? Às vezes, e aí assim, chega a ser penoso ser mulher, ao mesmo tempo é maravilhoso, né? E aí, tudo isso, gente, é muita informação. E a gente ainda tem que andar linda e maravilhosa, né? Tem. Não ande alinhada, maquiada, né? Academia em dia. E aí de você se você surtar, tá? Né? Eu te avisando que você não pode surtar. Tem que garantir o réu primário. Então, assim... É isso aí que você falou. Mas ainda tem uma outra coisa. Tem que ter libido. Verdade. De preferência no teto. Verdade. Porque a gente sabe que tudo isso que você tá falando também interfere nela, né? Não é hormônio, não. É tudo isso, porque a gente acorda cedo, bota o menino, arruma o menino, tá pro colégio, e aí trabalha o dia inteiro, chega em casa, vai almoçar, essa corrida do dia a dia, né? Que a gente vê todas as mulheres, é desesperador, né? Esse pós-parto é muito difícil, essa reentrada no mercado de trabalho é muito difícil, então... Todas nós mães experimentamos em algum momento isso, né? E não é fácil. Esse amparo, ele tem que acontecer. É ser difícil só por sermos mulheres. Independente da fase que a gente passa, parece que sempre tem, né, uma... E nessa fala, gente, aquela mulher que resolve dar uma segurada no emprego, no trabalho, falando, não, eu vou parar esse 1 ano e meio, ela é praticamente crucificada pelas outras mulheres. Não, e pra voltar. Não, fora isso. Sim, ela vai conseguir voltar. E quando ela volta, ela ainda volta com uma outra questão que ela vai disputar de novo o mercado de trabalho, ela vai disputar de novo remuneração, porque se ela ganhava X e ela ficou 1 ano fora, dificilmente ela volta com X. Gente, olha, foi uma coisa de vocês. Isso é difícil. Vocês homens, por favor, tenham empatia com as suas mulheres. Vocês não são filhos de chocadeira. Né? Tenham empatia pela sua mãe, pela sua irmã, pela sua avó, pela sua amiga. Quando a gente pensa em licença maternidade de 4 meses, gente, só quem já
né, viveu aquilo ali, entende como não é nada, né? 4 meses. Então, a gente tá falando de um sistema de saúde que orienta pelo menos uma amamentação pelo menos de 6 meses, né? Recomendado por 2 anos. Como que essa mulher vai amamentar? Como que essa mulher vai amamentar? Por isso, eu vi esses dias atrás um material, agora eu não vou me lembrar qual foi a revista, provavelmente alguma coisa de científica, que eles pegaram, é um estudo onde eles pegaram o de melhor dos animais e trouxeram para a mulher. Então, como que seria essa mulher com o melhor dos animais? E ela seria, por exemplo, uma mulher canguru. Porque ela, a gente não deveria, a mulher não deveria ter filhos, parir, não é uma palavra feia, não tá no contexto, né, gente? Mesmo. A gente tá, como diz a história na mídia, às vezes tem a palavra que corta, mas eu acho que não é essa. É. Mas então a mulher não deveria parir por onde as vias naturais que a gente conhece, mas seria realmente na região da barriga, e ela teria, e o bebê ficaria ali. Então seria uma forma de garantir, inclusive, ser mais segurança durante o começo ali do bebê. E a gente falando sobre isso, tô me lembrando, porque assim, vamos lá, né? Vamos pensar que essa mulher conseguisse voltar a trabalhar depois mesmo dos 4 meses. Então ela poderia levar o bebê ali, né? Seria um local seguro, onde ela conseguiria trabalhar e proteger essa cria, né? Tipo, o mundo, qual seria o mundo perfeito? Qual seria, né? Mas a vantagem hoje, assim, que também deu uma luz no fim do túnel, que não é o trem chegando, é a questão do home office, né? Muitas empresas e algumas profissões já disponíveis, não a sua, por exemplo, assim, entendeu? Mas se você fosse da área médica, mas na questão de psiquiatria, já daria, né? Porque durante o Covid a gente viu isso. Então, aliviou um pouco nesse sentido. Sim, não. É claro que quem precisa ir pra lavoura, como a Ediana deu exemplo antes de agrônomos, é impraticável. Como é que eu vou ficar vendo um trem pela internet? Então, assim... Isso é até outro ponto importante para isso que eu tava falando há pouco do anticoncepcional, que às vezes, né, demonizam muito, né, a medicação. E a gente entra no planejamento familiar mesmo dessa mulher. Então pensa só, essa mulher agrônoma, ela tá no campo, ela tá lá com um projeto, né, e aí ela não pode ter a liberdade de se proteger, né, de organizar a vida dela para engravidar em tal momento, porque disseram pra ela que se ela tomar um anticoncepcional, ela vai engordar, ela vai ficar infértil, ela vai... Então, nem aí não dá pra mulher ter faz, né? Então, por isso que eu sou da campanha, parem de falar mal de anticoncepcional, gente, pelo amor de Deus. Qualidade de vida, né? Acima de tudo, né? E assim, planejamento familiar assim mesmo. Como é que você vai dizer pra uma mulher que precisa ser tudo isso que a gente tá dizendo? Ela precisa ser mãe, ela precisa ser mulher, ela precisa ser funcionária, ela precisa ser dona de casa, e ela não pode ter relação com o marido dela tranquila porque ela não sabe se ela vai engravidar, porque ela não pode parar de trabalhar. Sabe? Então, assim... escolher, né? Coisa, né? Pra cabeça de uma mulher. A gente tem muitos métodos anticoncepcionais. Inclusive, dentro desse contexto, quando a mulher tem o bebê, entre o período que ela tem o bebê e, né, já vi falar de N casos de mulheres que engravidaram ali no período já do primeiro mês ainda, né? Então, assim, praticamente na primeira relação pós o parto. A partir de que momento, com quanto tempo após o parto, ela pode voltar a tomar anticoncepcional? Não, o anticoncepcional a gente geralmente ali naquela consultinha de puerpério, né, ali 40 dias pós-parto, a gente já deixa por escrito, né? Eu sempre já deixo para as minhas pacientes, se elas desejam durante eu tenho que tomar cuidado, já prevenção. O que a gente sabe? O aleitamento materno exclusivo, ele geralmente, né, teu bebê que tá só mamando, a mulher não menstrua naquele período, né? Então seria até uma anticoncepção natural do corpo. Só que você não sabe quando é que vai ovular. Então você não pode dizer pra uma mulher, não, tu não vai engravidar, não tá amamentando. Gente, pelo amor de Deus, não dá. Porque assim, não, quando eu menstruar, eu vou saber, amor, quando você menstruar, você já ovulou. Então assim, já foi a primeira chance. Então não dá pra arriscar. Então, quando sai dessa consultinha ali pós-parto, que eu já deixo por escrito, que a gente tem o anticoncepcional que pode ser usado durante essa amamentação sem nenhum problema. Até porque
a menstruação, ela vem o quê? 15 dias? 14 dias. 14 dias pós-ovulação, né? Então, quer dizer... Eu já fui, Ganhou neném, foi pra casa, passou 20 dias, já vamos brincar ali, né? Anticoncepcional. E aí, brincou, não tá tomando anticoncepcional, gente? Outras medidas preventivas. Exatamente. Preventivo, exatamente. Uma pessoa tão boné. Eu tô vendo. 20 dias. Uai, não sei, gente. Eu só botei. Ó, o bicho tá na nota. Exatamente. Ó, o bicho tá nessa hora, ela sussa. Não, eu sei que você sussa, mas a gente também... Gente, você sabe que 70 dias, mas a gente sabe que isso não é uma regra. Não é. Não é regra. Então, assim, Na tem casal, não tem. Exato. Então, após o parto, tomem medidas preventivas, porque você não sabe quando você está ovulando. Então, Exatamente. Esse momento, melhor data, a gente falar sobre esse momento do retorno à relação após o parto é muito interessante por 2 motivos. Para que não haja cobrança nem para um lado nem para o outro. Ela não deve ser tão precoce, não deve mesmo. Por quê? Porque a gente tem no útero mesmo ali uma grande ferida que precisa ser cicatrizada. Então, assim, aquela placenta estava ali, ela descolou, então realmente a gente precisa deixar aquele útero tranquilo. Dá uma descansadinha. Mas o momento que aquela mulher se sentir pronta, né? À vontade, tá tudo bem. Da mesma forma que não deve haver uma cobrança para que seja precoce no sentido de entender que aquela mulher tá passando por um turbilhão de emoções, de mudanças no seu corpo, mudanças hormonais, amamentando, não tá dormindo, não tá comendo direito. Então é um momento que às vezes ela não tem interesse. Interesse, assim. Ela nem se enxerga como mulher naquele período, ela se enxerga como mãe. E muitas vezes a gente tem essa questão que a mãe não é uma mulher. Tô falando mulher no sentido de marital mesmo. Isso. Então ela não se enxerga como ela não se enxerga, ela tá com o corpo ainda que não voltou, né? Tem mulher que fica com aquela faixa na barriga, que elas não acham que isso é legal. Os seios estão triplicados, doloridos, porque é um processo que é novo. A gente não é animal que o bebê nasce, não. Tem todo o processo, tem mãe que demora pro leite descer. Os hormônios da amamentação não ajudam na libido. Né? Não ajuda o nosso estrogênio. Então, assim, como se o corpo parasse pra ser mãe. Pra ser mãe, né? Exato. Por isso ela não se enxerga como mulher. É assim que é fisiologia. Fora que, né, eu vou falar por mim, que a minha primeira filha, eu brinco sempre, assim, se eu tivesse tido a segunda primeira, se tivesse a segunda primeiro, eu não sei se a primeira viria. Sim. Porque a primeira foi tranquila, mas teve muita cólica. Então, tinha horas que, quando passava a cólica e ela dormia, eu olhava e dizia, vou pentear, lavar o cabelo ou vou dormir? Vou dormir lá, esqueci o cabelo, entendeu? Então, tem tudo isso também, né? Eu já tomei banho balançando o carrinho com o pé dentro do banheiro. Aí, como é que você vai achar que você vai estar linda, maravilhosa? Eu trabalho, Sofia, né? Hoje, minha filha, você não sabe. Eita, cilindro com cólica. A minha tá doutora. Barriga é uma glória. Saiu, pode ser qualquer coisa. Pode ter cólica. Tá com quantos anos? Escolhi, manda trabalho. Assim, acho que por ela tava dentro da barriga até hoje, que é tranquila demais. Mas a gente não sabe. Eu passei por tudo isso sem rede de apoio. Não tinha mãe aqui. A minha mãe não morava aqui, não mora aqui. Então era eu e eu. O Carlos trabalho, né? Então, assim, fora que eu tinha 20 anos, né? Era uma menina cuidando de outra menina em teto. Exato. Então, assim, você passa e chega alguém, não faz isso, faz aquilo outro, e a tua cabeça. Você só queria, de vez em quando, queria uns cachorrinhos que a gente vê correr, se esconder, pra ver se o choro para, assim, a tua presença. Mas são desafios, então não tem como você se enxergar ali como... não, eu sou uma mulher, vou pentear meu cabelo, vou passar um batom, fazer a unha. Não, filho, eu quero dormir. Doutora Marina, fazer uma pergunta assim que talvez não tenha absolutamente nada a ver, mas durante algum tempo a gente escutou muito sobre o chip da beleza. E aí, o que era o chip da beleza ou o que ele é hoje em relação, por exemplo, à reposição hormonal? Tem alguma correlação a esse assunto? Pronto, assim, o chip da beleza, né, que foi popularmente chamado assim, era o implante de gestrinona, né? Que ela não é
quando a gente fala de reposição hormonal, a gente tá falando de estrogênio e de progesterona, né? Em algumas mulheres, a gente também pode fazer uma reposição de testosterona quando necessário. É essa observação que ela é muito pontual, tá? O que a gente vai repor? Então, o que é a gestrinona? Ela é uma progesterona, mas que ela tem um forte efeito que a gente chama de androgênico, que é isso, é o efeito da testosterona, né? Do hormônio masculinizante. Então, ela tem um efeito que ela dá de ganho de massa magra, né? De perda de peso, mas que ela pode vir com aumento de oleosidade da pele, acne, queda de cabelo, todos os efeitos de um aumento de testosterona, né? Porque ela tem esse efeito androgênico. A primeira coisa que a gente precisa entender, gente, é que testosterona não é hormônio de mulher, é do homem, tá? Então, a terapia hormonal, a reposição hormonal da menopausa não se faz com gestrinona, se faz com estrogênio e com progesterona, tá? Para mulheres que têm útero. Para as mulheres que não têm útero, apenas estrogênio. A gente não precisa repor testosterona, tá? Ou progesterona. Então, o nosso grande hormônio é o estrogênio. É dele que a gente precisa. E aí, como é que a gente tem as formas de reposição hormonal que a gente tem hoje recomendadas? Já temos recomendação desse ano, né, das sociedades de ginecologia obstetrícia e de endocrinologia. Ou oral, ou transdérmica, que pode ser gel ou adesivo. São essas duas formas. Então, a gente não tem recomendação de nenhuma sociedade médica de fazer terapia hormonal com pellets, com implantes, né? Nenhum deles. A gente não tem essa autorização. Por que não tem essa autorização, gente? Porque a gente não tem regulamentação desses produtos, né? Então, por exemplo, o único implante que a gente tem regulamentado pela Anvisa é o Implanon, que ele é um anticoncepcional. Então, ele é um remédio que você vai na farmácia e compra, né? Ou numa clínica, ele é um remédio que tem bula, né? Que tem lá os estudos, quais são os efeitos colaterais, tem tudo, né? Então ele é um remédio como os outros, né? Sim. E por que a gente não tem ainda essa segurança das sociedades médicas de uso desses implantes? Porque a gente não tem essa regulamentação de nada disso. Entendeu? Então eu não posso, Marina, eu não trabalho com implante porque eu não tenho segurança hoje de nenhuma sociedade médica e nem da Anvisa de usar nada disso. Então eu não uso. Entendi. Entendeu? É uma opção minha, porque eu sigo à risca muito todas essas recomendações, tá? Então, o que a gente tem hoje de recomendação para terapia de reposição hormonal na menopausa é o oral ou transdérmica. Que é o gel, né? É o gel ou o adesivo, né? A gente tem as duas coisas. O adesivo, esse eu não conhecia, tá? A gente usa muito gel, né? Hoje a gente o gel, sim. A gente tem por que a gente tem maior hoje essa indicação de usar o transdérmico? Porque a gente diminui o risco da trombose, né? A gente não tem a passagem hepática, então não tem essa transformação dos fatores de coagulação que podem aumentar o risco de trombose, né? Que na verdade é um dos nossos maiores medos, né? A mulher tá pensando no câncer, a gente tá pensando na trombose. Então, por isso que a gente tem vindo pro transdérmico, né? Porque a gente não tem esse risco. E aí o adesivo, ele é trocado ele é um uso permanente com troca semanal? Alguma coisa assim? Dependendo dele, a gente tem essa troca aí semanal. Mas esses adesivos, então, eles já vêm prontos também. É como o de anticoncepcional. Ele é de uso geral, né? Assim, é pra todas as mulheres, não tem específico. Não, aí assim, é questão acho que de dose, né, que você tá falando. Isso. Mas a gente consegue, a gente tem por exemplo, falando do gel. Então eu sei que um pump tem 0,6 de estradiol, e aí eu vou dosar, eu vou tatear essa dose com cada mulher. Então, a gente tem essa ideia do manipulado, porque ele eu vou mandar fazer porque essa dose é só pra mim. Não tem isso, eu consigo fazer uma dose só pra você também com da farmácia. Sim. Isso não tem nenhuma diferença, tá? Inclusive, essa última atualização que saiu, não tem nenhum mês, falando dessas regrinhas, né, que a gente obedecer aí da terapia de reposição hormonal, falava inclusive dos manipulados, né? Que a gente só deve ir pro manipulado quando a gente não tiver o da farmácia, né? Mas o manipulado, ele tem tanta segurança quanto o fármaco, o industrial? Não é igual.
Não é igual porque a fiscalização da farmácia de manipulação é a mesma do laboratório, não é? De dose de matéria-prima, de tudo Quantas vezes a gente já viu assim? Quem se lembra que na década de 90, acho que foi metade da década de 90, pro final, daquela farmácia, né? Ou não, nem farmácia, era da indústria, aquele anticoncepcional que não tinha nada dentro, era de farinha. Não sei se vocês já ouviram uma máxima que pergunta, vocês já ouviram falar de anticoncepcional manipulado? Pois é. Não. Por quê? Porque se ele der errado, a gente vai saber. Exatamente. Entendeu? Então, assim, se eu tenho... como é que eu trabalho? Se eu preciso passar uma medicação que eu não tenho acesso lá para a pessoa comprar lá na farmácia, aí a gente manipula. É para isso que a farmácia de manipulação, né, deve ser optada. Para a gente construir, realmente, formulações que a gente não tem na farmácia. Né? Mas eu realmente, na terapia hormonal, eu geralmente, né, as minhas prescrições são da farmácia mesmo. E assim, as suas pacientes que usam gel, porque você também tem que ter uma contrapartida da tua paciente. Claro. Ela tem que fazer aquele uso correto, ela tem que ter o compromisso de ter o horário certo para fazer, não é? Sim. Porque, se eu não me engano, lendo coisas a respeito, o gel não pode ser aplicado no período que você vai pegar um sol, é isso mesmo, Ícaro Marino? Sim. Você tem que... Eu gosto de passar muito eu gosto de orientar muito pra usar à noite, justamente por isso. Se você tem que higienizar bem as mãos, você não pode nem tocar no pet ou na tua... Isso, criança, exatamente. A gente não recomenda sempre higienizar as mãos. Aí, então, por exemplo, hormônios sempre, testosterona e estrogênio, isso que você falou isso é muito real mesmo, tá? Existem algumas questões que a gente investiga hormonais em crianças que a gente pergunta isso para os pais. Vocês usam algum hormônio? Para saber se a criança teve algum contato, né? Então, assim, um sangramento, um desenvolvimento mamário, alguma coisa. Porque realmente isso pode acontecer. Então, eu gosto no caso do tópico, eu sempre oriento passar antes de dormir, por exemplo, né? É um bom momento. É porque eu falo assim, muitas vezes a gente não entende. E tem pacientes que não perguntam. Isso. Ou que não se preocupam, assim, não, é pra eu passar, eu posso passar como se fosse qualquer uma outra. Se é em qualquer lugar, a gente não deve passar na mama, por exemplo. A mesma coisa do adesivo anticoncepcional. Não se coloca na mama, né? Então, assim, aplica na coxa, aplica no glúteo, né? Naquela facezinha do pescoço. Exatamente. Quando a gente fala de anticoncepcional, a gente sabe que tem uma variedade aí grande de técnicas, vamos falar assim, né? Tem sim. Então, dentre as principais, o que a gente pode citar de opções de contracepção? Perfeito. Vamos fazer uma espécie de uma linha do tempo. Então, assim, primeiro deles lá que a gente pensa, preservativo, né? Condom, camisinha, então é um método de barreira, né? Que protege tanto contra a gravidez, como infecções sexualmente transmissíveis e é o único que protege contra elas, tá? Sim. Os outros são apenas métodos contraceptivos. Aí a gente vem pras pílulas, né? Os métodos hormonais que são os mais populares, né? Os mais acessíveis, que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, tanto comprimido como opção injetável, né? Então, o anticoncepcional hormonal, ele pode ser ou oral, né? Ou injetável. Aí a gente tem aqueles só com um hormônio, que é a progesterona, ou aquele com 2 hormônios, que é estrogênio e progesterona. E a gente tem vários tipos de progesterona. Então, isso que eu tava dizendo há pouco. Às vezes eu comecei a usar um anticoncepcional, não me adaptei a ele. Anticoncepcional não é pra mim? Não, calma, você experimentou um. A gente pode experimentar uma outra droga, a gente pode experimentar um outro tipo de método, né? Então, a gente tem um leque de medicações e que com a história de cada mulher, com a queixa de cada mulher, a gente vai lá e escolhe a mais bem indicada pra ela. Depois disso, a gente tem o adesivo, né? Que também é um método hormonal. E a gente tem o anel vaginal, que também é um método hormonal. E aí, saindo deles, a gente vem pros métodos que a gente chama de métodos de longa duração, né? Ou os LARCs, que aí vem os DIUs e o Implanon,
né? Nos DIUs a gente tem os DIUs não hormonais, que são o DIU de cobre com prata, e os DIUs hormonais, né? Que é o Mirena e o Cailina. E o Implanon, que é esse que eu falei pra vocês, que é o implantezinho que a gente põe no braço, que tem duração de 3 anos, né? Também é hormonal. Então, esses métodos de longa duração, o que são? São métodos que duram mais tempo, né? Então, eles duram aí entre 3 e 10 anos, dependendo do que a gente escolher. Podem ser hormonais ou não. Eles te protegem por um longo período de tempo. E no momento que você não quiser mais, você vai lá e tira, né? Então, ele é de reversão fácil. O DIU a gente tira, o Implanon a gente tira, mas ele te dá um período muito grande de anticoncepção. São métodos que estão ganhando muito espaço mesmo. Primeiro porque eles têm bem menos efeitos colaterais do que os anticoncepcionais. Então, quando a gente fala de náuseas, que a pílula dá muito, aquela dorzinha de cabeça, fora o esquecimento, né? Que quando às vezes as pacientes chegam pra mim e perguntam assim, doutora, qual é um bom anticoncepcional? E aí, esse bom é muito amplo, né? O que é bom? É tão relativo. Bom é seguro? Bom é sem efeito colateral, né? Então, bom é muito, muito amplo. Quando a gente fala de eficácia, de segurança, a gente vai avaliar a eficácia do anticoncepcional quando a gente avalia o uso real dele, que é o da bula. Então, qual é o uso real da pílula? Começar a usar no primeiro dia da menstruação, seguir usando se é de 21 ou 24 comprimidos, seguir usando por 21 dias, fazer pausa de 7 dias, tomar todo dia no mesmo horário. Fazer pausa de 7 dias. Galera, no mesmo horário, tá? Não é de noite, não é? Entre as 7 e as 10 da noite, não, tá? Não, e o melhor, hoje eu tomei de manhã e amanhã eu tomo de noite. E no outro dia de manhã elas chegam no consultório, doutora, minha menstruação tá toda bagunçada. Tá doida. Aí eu vou tomar 2 seguidas. Gente, se vocês ficarem esquecendo a pílula, vai sangrar, amor. Não é a menstruação que tá doida, não. Vocês que estão tomando tudo doido. Consequências naturais. Às vezes sangra, eles ovulam, engravida, é perigoso. Então, assim, a pílula, a gente pode ter uma grande diferença do uso ideal da bula pro real. Compreende? Então, a gente vê que daí vem uma taxa de falha que pode ser alta. O de longa duração é muito mais próximo, porque ele tá aqui. Tá ali. Então, o uso ideal dele é muito próximo ao real. E como é que tá mais seguro. Como é que seria, assim? Porque eu, até entrar na menopausa, eu usei por uns 15 anos o adesivo. Pra mim, eu não conseguia nem mais... Sabe aquela pílula que ficava que nem cachorro? Não engole. Não engole. Sim. Então, eu parti pra questão do adesivo, né? Que eram 3 adesivos por mês. Suefra, né? Mas assim, eu ficava menstruada, tirava aquela semana eu ficava menstruada. E esses implantes? Não, a menstruação é encerrada, ela vem? Não, ela não... O que acontece na verdade, com os hormonais de longa duração, que você tá perguntando, tanto o Implanon ou os DIUs. A forma que essa menstruação vai se comportar, ela é muito relativa. A maioria das mulheres, falando do Implanon, né, na bula dele tá ali entre 60% e 70% delas vão ficar em amenorreia, sem menstruar. E terão pequenos sangramentinhos, às vezes. Tem mulheres que ficam menstruando normal, menstruando assim, tendo sangramentos periódicos todo mês. E tem ainda aquelas que ficam tendo sangramentos desconfortáveis, bem irregulares durante o uso do Implanon, né? Que são mulheres que a gente fala que não se adaptaram bem, né? Que é realmente a gente... Quando passa de um ano, porque a bula dele fala, até 3 meses é pra ficar tudo bem, mas a gente pode esperar até 6 meses e ainda por 1 ano. Gente, deu 1 ano, não adaptou, não vai mais parar. Pra mim deu 6 meses, você adaptou, tchau, filho. O primeiro ano foi razoável, foi bom. Eu passei os 3 primeiros meses pra regularizar, depois passei acho que 9 meses de legal. E depois começou a alternância. Isso. Exatamente no dia que ele completou, eu coloquei no dia 23 de abril, dia 24, no dia 23 de abril desse ano eu falei, cansei. Porque assim, ó, só pra concluir a frase, é realmente assim, desconfortável, desagradável, porque você não sabe, você não tem um planejamento. Vamos lá, né? A vida já é difícil, eu não tenho que tornar ela mais difícil ainda com uma coisa que na verdade deveria me facilitar a minha vida também. Então eu falo assim, não,
pois eu tô querendo arrancar. Por isso que eu sou realista. Quando eu vejo realmente que não vai adaptar, eu digo, amor, desculpa, eu sei que a gente é um investimento, a gente não quer perder, mas você vai viver assim. Fora que a gente tem dermatites por absorvente, aumenta muito as vulvaginites também. Você fica sempre de absorvente, a região íntima fica mais abafada, tem mais corrimento. Então, assim, é uma série de coisas. É nesse tema mesmo, né? Nossa. É uma delícia. Junto uma calça jeans. Não, aí você vai pra academia, não tenho saudade. Nenhuma. Eu ia perguntar o seguinte. Como ele é um implante de 3 a 10 anos, ele deve ter um pico hormonal num período e aquilo vai caindo ou não? Não. Mas igual. quando eu falei de 3 a 10 anos, é dependendo do método, Sim, tá? sim. O Implanon, ele é 3, no caso. 3 anos. Isso. Mas a gente não tem isso de, por exemplo, lá quando tá quase terminando, cuidado, porque vai menos. Não. Tem segurança de dose do começo. É porque muitas vezes, assim, a pessoa sofre com uma menstruação muito intensa, um fluxo muito grande, com dor, com cólica. E aí escuta a amiga falando, não, mas se você pôr, ele não dura tudo isso, você pode engravidar. Não. E lembrando, né, assim, meninas, mulheres, que a pílula ou a camisinha não, eu já ia falar besteira, a pílula e os implantes, os injetáveis, os adesivos, eles te protegem de uma gravidez. Exato. Mas você tem que conjugar ele com a camisinha. Você tem que se proteger não só de uma gravidez indesejada, porque nesse contexto todo, a gravidez seria uma bênção comparado ao que você pode adquirir. Como a gente sabe, né, doutora Marina, que a AIDS está voltando com gosto aí, fora outras doenças sexualmente transmissíveis que a gente nem ouvia falar. Exato, HPV. O que mais que tem? Sífilis, gonorreia. E até outro dia tinha praticamente sumido. E a gente vem nos últimos 3, 4 anos com uma ascendência dos casos de sífilis de uma forma... Mas é porque banalizou a questão de que a gente não vê mais tantos casos de HIV e acho que o resto das doenças também foram juntos. E, né, então tava controlado. Que, na verdade, se parou um pouco de falar disso na televisão, né? Não tem assunto, né? Porque antes se falava do HIV, por quê? Porque o tratamento não existia. Hoje, você tem uma vida extremamente... Eu não veria ninguém morrer. Morreu de quê? De AIDS? Não, quem vê esse cara, literalmente, como era a campanha antigamente, não via isso. Então, assim, eu uso o anticoncepcional, mas pensa no resto da tua saúde. E assim, falando do HIV, né, que sempre foi, assim, o grande temor das pessoas, a gente hoje, as pessoas que vivem com o vírus, né, HIV, tem hoje uma vida muito tranquila, né, porque existem hoje realmente as medicações são muito efetivas, os tratamentos são muito efetivos. Inclusive, tecnologia brasileira, né? Essas cargas virais ficam indetectáveis, então realmente a transmissão diminui muito, e carga viral indetectável realmente não transmite. Então a gente tem realmente, falando do HIV hoje, uma qualidade de vida e diminuição de casos que é perceptível. Só que não é só isso. Existem as hepatites, Sim. né? Hepatite C que nem vacina tem ainda, né? Não tem vacina, você tem hepatite B, a própria sífilis, e a gente fala de clamídia, de gonococo, né? Que a Diana falou do HPV, que tem a vacinação aí, né? Aí que eu queria chegar. Tem vacinação, o SUS disponibiliza para uma faixa etária, e não é só as meninas, tá? As mamães. Então, até assim, não tem vida sexual ativa, por favor, tá lá disponível a vacina. Exatamente. É a idade entre 9 e 14 anos, né? Meninas e meninos. Dose única, não. 2 doses. 2 doses. Hoje, a vacina que a gente tem no Sistema Único de Saúde, ela protege contra 90% dos cânceres de colo. Né? Então, pode até contrair o HIV, mas não tem o câncer. Ainda existe muitos tabus em volta dessa vacina. Sim. Muitas mães não falam seus filhos, porque, gente, chegam a dizer que aumenta a libido, o interesse sexual. Minha filha vai fazer e vai... Eu sorri para não chorar. Sabe? E aí a gente perde a janela de proteção, porque o momento ideal de proteção é justamente quando eles nunca tiveram contato. Exato. E falando, inclusive, dos rapazes, porque eles são transmissores. Né? Então, a gente também, além de protegê-los, né? Proteger de ser um transmissor.
Então, a gente tem que, falando do câncer de colo do útero, gente, que é uma conscientização que ela tem que ser constante, principalmente porque nós somos um estado campeão no nosso país de câncer de colo. Então, o câncer é mais comum na mulher, não falando de câncer de pele, nem todo o país, é o câncer de mama, né? Hoje no Maranhão também já mas até poucos anos atrás era câncer de colo, que é um câncer rastreável, prevenível. Então, esse é um marcador de desenvolvimento muito ruim, né? Porque mostra que é um exame tão simples, tão barato, que é para ser feito em todo lugar e a gente não tá conseguindo pegar. Isso teria a ver, já, só para você concluir, com o fato de nós, infelizmente, também sermos o estado campeão em câncer de pênis, inclusive com consultação. Com certeza, porque o câncer de pênis, isso porque ele está relacionado com a transmissão. Pode estar relacionado ao vírus e também com higiene, muito, principalmente homens que têm fimose, né, que não operaram. Então, a higiene, ela é diretamente relacionada aos casos de câncer de pênis, que o Maranhão também é campeão, né? Então, não é para ser assim, só para vocês terem uma ideia. A gente está em maio, e esse ano eu já diagnostiquei no meu consultório 3 casos de câncer de colo avançados, de tumor, só esse ano. Isso é muito. No ano passado foram 5 a 6 e a caso de câncer de vulva. Graças a Deus, essas pacientes todas conduzidas, né? Ontem mesmo eu tive um retorno de uma que a gente diagnosticou em dezembro e ela já veio ontem no retorno de fim de tratamento, agora vai ficar fazendo segmento. Então, assim, a gente tem um tratamento extremamente eficaz hoje, seja ele cirúrgico, seja ele com químio, rádio, bracterapia. A gente consegue conduzir daqui de Balsas hoje as pacientes, essas minhas pacientes que elas estão todas conduzidas em São Luís, falando de câncer de colo, ou no Adenorabela, no Hospital do Câncer, e fazem os exames aqui e ficam fazendo lá só os retornos em São Luís. A gente faz os preventivos por aqui, os exames de imagem por aqui. Nessa evolução da medicina de Balsas, trouxe também para as mulheres essa possibilidade de não precisar sair para fazer tudo, mas é uma quantidade muito grande. É uma quantidade alarmante. E isso é falta de rastreio. Todas elas, você podia perguntar quando fez preventivo, nem me lembro quando. Né? Por quê? Porque o preventivo ele foi feito pra gente pegar aquela lesãozinha de baixo grau, aquela lesão de alto grau e tirar aquela lesão. Mas pra não chegar no câncer, né? Então a gente tem a prevenção com a vacina, a gente tem a prevenção com o preventivo, né? E pra não chegar no câncer, gente, porque nos países desenvolvidos não tem mais câncer de colo. Doutora, tem um câncer. Nesse caso, quando essa mulher chega no consultório e ela já está nessa condição, ou seja, não me lembro nem quando foi que eu vim a última vez, ela sente o quê? Geralmente nada. Ela continua sem sentir nada. Ou seja, ela poderia ter falecido. Geralmente, elas chegam sangrando. Ou enraizado, como o linguajar popular fala, um enraizado. Sangrando. Fala enraizado no sentido em outros órgãos, né? E que elas estão. Entendeu? Eu entendo o que você quer falar. Metástase. E assim, o câncer de colo só no colo, o tratamento é um. O câncer de colo, quando ele já tá no útero, tá em ligamentos, paramétrio, o tratamento é outro. Então, é determinante. A extensão, ela é determinante pro que é o que a gente chama, que é o estadiamento e programação de tratamento. Deve ser cirúrgica, se é não cirúrgica. Mas, geralmente, não sente nada. Quando a mulher já vem, é com sangramento. Que ela não tava sangramento na relação. Toda vez que eu tenho uma relação com meu marido, eu tô sangrando. E aí eu vejo um sangramento vermelho vivo, forte. E aí para, mas tá me assustando. Essa é uma queixa de alerta. Sangramento na relação deve ser investigado. Não é pra gente sangrar na relação. Então, teve sangramento, deve se investigar. Então, saída de sangramento fora do período menstrual, com um odor diferente, ou junto com uma secreção já, né, que a gente chama de serosa, é um líquidozinho mesmo. Então, foram sinais nessas mulheres já de uma lesão avançada. Então, eu escuto muito quando eu pergunto, quando é que você fez preventivo? Doutora, eu fiz tem uns 3 anos, eu não sinto nada. Você não vai sentir, amor. É por isso que a gente tem que fazer. Mesma coisa da mama. Não tem os 3 anos que eu não faço, mas eu não sinto nada. A gente faz a mamografia pra pegar aquele pequenininho, né? Aquela lesãozinha inicial, faz tratamento conservador, tira só a lesão. Então deixar o negócio ficar já... E tem assim, né, como você estava falando, doutora Marina, a questão do
câncer de colo de útero, que nem a Diana perguntou, eu já ia falar, ele é muito silencioso, ele é tipo a diabetes, pressão alta, que são doenças que não te dão alarmes. A mama ainda pode te dar, porque você banha ou vai passar um hidratante, você pode, né, ter. E fora que a campanha pro câncer de mama é mais divulgada. Assim. Mas eu já vi casos de pessoas que eu conheço de falar assim, eu tinha uma dor nas costas e essa dor nas costas era já um CA de mama, né? Então, assim, cara, são coisas que você não imagina e que um simples ida ao consultório ginecológico, tanto no particular quanto no SUS, porque você é só particular. Eu há 1 ano e meio, né, que eu tô aqui em Balsas, que eu tô tendo só particular. Mas aí eu tô falando assim, que você tem vamos colocar uma carteira de pacientes, uma outra possibilidade, tanto financeira quanto de cultura, e você tá passando por uma situação dessa. Sim. Agora você imagina aquela pessoa que de repente ninguém tá conversando, eu sempre falo, companheiros, filhos, pega a tua mãe pela mão, a tua irmã e fala, vai lá, você é importante pra gente, não é só a mama. Sabe o que é o curioso disso? Muitas vezes essas lesões elas aparecem em mulheres, por exemplo, idosas. Eu ia perguntar a idade. Falando, por exemplo, câncer de vulva, né? Foi um caso que eu diagnostiquei. Dá pra gente usar uma outra palavra, porque tem muita gente que não vai saber o que é vulva. Vulva é a parte de fora. É o capô de fusca, gente. Vulva é a parte de tudo que a gente vai ver. Tudo que você tá vendo fora é vulva. Vagina é dentro, né? E o colo é a pontinha lá do tá? Então, é uma lesão do lado de fora. Sim, é visível, né? Que eu vejo aqui. Exatamente. Então, às vezes, começa coçando os grandes lábios. Isso. E aí vira uma lesãozinha, que vira uma feridinha, e elas ficam com vergonha. Aí elas não falam pra ninguém. Não falam pra filha, não falam, né? E aquilo ali vai crescendo, e aquilo ali vai crescendo, e aquilo ali vai crescendo. Ou às vezes elas já estão com sangramento. Isso às vezes acontece também com o útero baixo, né? Então existe, principalmente das mulheres mais idosas, a vergonha, né? O não querer dividir, não querer falar. Porque às vezes aquela questão assim, já sou viúva, separada, não tenho relacionamento e eu tô com isso. Vamos pensar assim, meu Deus, já imaginou onde é que eu desia, né, pensar, mas vai pensar na cabeça dela, ela pensou é assim mesmo, é isso. O que a gente tá falando na geração que é antes da X, praticamente, então... Baby... Não, fica na X porque é 60 hoje. 60 é a geração X. A geração X começa com o ano de... 70, eu acho. Não, 70? Eu acho que é. Mas também não tenho certeza. Sim, okay. Mas assim, a questão da... vamos supor, a pessoa tá lá com apareceu aquela feridinha, ela, de repente, ela pensa assim, isso aqui pode ser um pelo encravado, isso, aí eu passo uma pomadinha, aquilo dá uma aliviadazinha, e aí vem de novo, também tem isso. Com certeza. E isso aí, que você tá falando, isso acontece para várias coisas. Desde a lesãozinha que ela acha que é um pelo encravado, até os corrimentos que às vezes as mulheres ficam tendo, aí vai na farmácia e compra qualquer um, e aí passa às vezes 1 ano tendo uma vida assim, desculpe o termo, infernal. Porque arde, porque incomoda, e às vezes se a gente tivesse olhado, identificado certinho o que é e tratado certinho, ela não teria passado esse tempo todo. Então às vezes é só medo, é só vergonha, é só... Aí entra... que você ainda acha em algumas farmácias a tão famigerada que desde a época que eu era adolescente, recém-casada, já falava pra não, a tal da ducha. Não pode. Pois é, por que vende isso na farmácia? Porque isso é uma coisa cultural. Porque a minha avó fazia... Não. E o melhor de tudo, gente, não me cancelem, pelo amor de Deus. Não me cancelem também, Tony. A minha avó fazia ducha, nunca teve nada com criolina. Gente. Quê? Não, suspende, não repete. Nem repete. Quem escutou, quem não escutou mais. Assim, essa parte da limpeza e tudo, da higiene, do produto, da ducha, também é uma outra questão que não era, né? traz o ouro, não era a minha.
Era amiga da minha... Não, também assim, era que tinha uma dúvida. Se eu falei assim, cada pessoa fala que a minha, essa é a minha, né? Mas assim, o canal vaginal, ele não precisa ser lavado. Limpo, botar o dedo, jogar água, fazer ducha. Sabonete, não precisa, né? Então, assim, uma comparação que eu faço. A mucosa da vagina, ela parece muito com a da bochecha por dentro, né? Mucosa do lábio aqui. E esse muco, ele é uma proteção, né? Mesma coisa lá no canal vaginal. Esse muco, ele é proteção. Então, a gente tem uma mucosinha e tem essa capinha desse muco. Se você ficar lavando, você tá tirando. Você tá lavando, você tá tirando. Aí você tá tirando proteção, as suas bactérias de defesa, os seus lactobacilos. E essa... pH vai mudar. O pH vai mudar e você pode ajudar essa proliferação de fungos e bactérias que podem te trazer irritações e corrimentos. Além de que, recebo muitas mulheres que falam assim, doutor, eu passo o dia inteiro de protetor diário. Que, gente, diário foi o nome que a indústria deu, tá? Mas não é Eles querem pra vocês usarem todo dia, mas não é pra usar todo dia. Por favor, não use protetor diário todo dia. Porque causa irritação, alergia, abafa. Então, assim, não deixa respirar. E aí, o que as mulheres fazem? Elas ficam lavando dentro, aí eu tô tirando o muco, tô tirando a defesa, a vagina fica, meu Deus, socorro, o que tá acontecendo? Tem alguém me batendo, vamos produzir mais muco. Produzir mais. Coitado. E aí fica aquela monte de secreção que incomoda, que às vezes não tem nem aspecto infeccioso, mas que é o quê? O corpo produzindo mais muco, e aí ela usa mais protetor, ou seja, vira um caras, né? Achando que aquilo é né? Ou que tá errado. E na verdade, aí eu digo, agora a gente vai voltar o caminho inverso, né? Limpar menos, lavar menos, usar menos protetor. Eu ia perguntar a questão do lavar. Isso. O lavar, que tem muita a gente sabe que tem sabonetes específicos com pH, né, que não vai atrapalhar. Então, de preferência, né, um sabonete infantil, um de glicerina, isso eu tô falando besteira? Não tá falando não. Só aumenta a pergunta no sentido de lavar com esse sabonete dentro. Não. Gente, é só pra deixar claro. Só gostar falando, cara, já limpando lá dentro, tal, não sei o quê. Que não é pra fazer. Pra quem tá na rádio, a gente tá fazendo sinais aqui com a mãe. E não tá vendo. Quem tá vendo talvez tá entendendo. Quem não tá vendo tá perdido. Mas é assim, essa limpeza é interna, gente. Vai na calcinha. Isso, estranho. Entrando nessa questão, eu vou fazer um questionamento colado no outro. Algumas pessoas, inclusive esses tempos agora, teve uma influencer aí casada com um cara, que ela até tá grávida de novo. Desodorante íntimo. E aí? Usar ou não usar? Eis a questão. Do jeito que eu falei que até a própria limpeza pode desregular essa acidez, esse pH... Todos os outros produtos químicos também podem. Quando a gente fala de sabonete, quais são os sabonetes ideais pra gente fazer higiene íntima? Ou os sabonetes íntimos com pH equilibrado, que a gente chama que na verdade não é neutro, ele é um pH ácido, né? Quando a gente fala do sabonete neutro, é que ele tem o mesmo pH da pele, não que ele tenha um pH neutro. Ou esses sabonetes glicerinados, infantis, e eu já vi muito, mas por que o sabonete de bebê se eu não sou um bebê, né? Porque a gente já tem estudos que mostraram que a acidez da pele do recém-nascido, do bebê, é muito semelhante ao da pele, da vulva e da vagina. Então, a gente não tem alteração do pH. É só por isso, porque é o mesmo pH, então ele não vai te causar nenhuma irritação, né? Então, são sabonetes bem recomendados. Quando a gente fala de perfumes, desodorantes, por que a gente geralmente não recomenda o uso? Primeiro, que as mulheres têm que entender que o cheiro, aquele cheiro, é o nosso mesmo, né? A gente tem muitas mulheres que... É o nosso feromônio. Que não aceitam o cheiro, que acha que tá com cheiro de ruim, que acha que tem que ter um cheiro de perfume. Não, gente, cheiro de vulva é cheiro de vulva, cheiro de vagina é cheiro de vagina. E tá tudo bem, né? Não é de perfume. E essa aceitação do cheiro, da secreção, ela é importante na vida da mulher, né? Porque às vezes causa realmente traumas e angústias, né? E aí você usar muito produto químico numa região que é tão sensível e tão delicada, muitas vezes pode causar irritações, dermatites, alergias. Claro que hoje a gente já tem muitos produtos voltados realmente
pra pele, né, da genitália, ginecologicamente testados, mas que tudo isso seja observado. Que produto é esse que você tá usando, né? Até no caso dos lubrificantes, que também é outro mito associado, pra ver que mulher não tem sossego. Que eu já ouvi. Nem um dia. Não pode usar muito lubrificante, né, porque a gente fica viciada. Por quê? Porque elas acham que se usar muito lubrificante, o corpo vai parar de usar vai parar de produzir. Não é isso o problema, porque a gente fica usando lubrificante muito e fica querendo que o corpo da gente produza aquele monte de lubrificante. Não vai produzir aquele tanto. Como se fosse normal. Mas não tem nada. Eu recomendo muito os neutros, que a gente compra na farmácia à base de água. Sem nenhum confins de interesse. K-Med, KY. Tem de vários. Tem os perfumados com cheiro, com não sei o quê. Pode ser usado de vez em quando, é legal, né? Pra relação, dar aquela pimentada, uma coisa diferente. Mas muito também pode causar essas irritações, entendeu? Então a gente só se lembrar que é muito sensível, né? Que é muito produto também. Até a higiene da roupa íntima. O jeito certo de lavar a calcinha da gente é aquela, ela passou o sabãozinho, tirou, não precisa deixar de molho, com um monte de coisa. Não, por quê? Porque ter produto químico demais na roupa íntima pode causar irritação, né? Então lavou, acabou, não deixar secar no banheiro, deixar secar no ventinho, no varal, não precisa ser no sol, mas sempre ao arzinho livre, né? E é mais simples do que parece. Então, às vezes, a gente complica muito também, né? Essa questão só pra concluir esse ponto, da questão, da verdade, do cheiro, é que, assim, o homem também tem essa questão característica. Então, assim, o homem não vai ter o mesmo cheiro. Não. Né? Vai ter o cheiro, o homem vai ter essa variação. Né? Então, por que na mulher vai ser todo mundo igual? Né? Então, cada uma vai ter sua característica. Então, pra até não falar assim pra amiga, como que é pra você? Né? Então, assim, o importante de se conhecer desde quando você é adolescente, né? Então, assim, é se conhecer exatamente porque, ele fala assim, tem que se conhecer. Por que tem que se conhecer? Pra você saber o que você produz. Isso. Né, peraí, tô com CC, por exemplo, né? Meu cabelo tá limpo, né? Quais são os cuidados? Como que se limpa um ouvido? Então, às vezes a gente tá falando que parece bobagem, mas não é. Não no molhado, né? Ficar martelando E assim, são tabus que às vezes existem e que realmente eles nos atrapalham. Então, quando eu vejo muitas meninas, geralmente mais novas, geralmente é muito uma adolescente. Então, eu entrei na puberdade, eu comecei a ter relação, a minha secreção mudou porque ela muda, você teve contato com uma fora de outra pessoa, vai mudar. E aí ficam cheias de dúvidas. E aí eu digo assim, a gente tem secreção no ouvido. No nariz, no olho. E tá todo mundo preocupado. Mas a gente também tem lá embaixo. A gente tem glândula, a gente tem o muco. Não é sujo, é a secreção da vagina, da vulva, do jeito que a gente limpa o ouvido. É um lugar que precisa de higiene tranquila como os outros. Não é um lugar mais sujo que os outros. Não é um lugar mais com um cheiro pior que os outros. Não é só um lugar do nosso corpo, né? Que a gente não tem que ter vergonha de perguntar como cuida. Uma consulta que eu gosto muito de fazer é das meninas adolescentes ou adultas jovens que iniciaram a vida sexual justamente para tirar essas dúvidas da dor, do lubrificante, do que, né, isso aqui é assim, porque às vezes não sabe, às vezes não tem quem oriente, né, às vezes não tem a mãe ali perto. Vai perguntar pra amiga que também não sabe, uma que sabe menos ainda falando para que não. Mas essa questão, lembrando, né, que o próprio corpo produz lubrificação, né, e tem a questão de você falando, lembrando assim, mulherada que nos escuta, o que a doutora Marina fala da questão do odor natural é aquele odor da pessoa que toma pelo menos um banho por dia, tá, gente? Porque esse odor aí, o de prevenção. Eu sou a desorientada das calcinhas. Várias por dia. Mas isso é hábito meu, eu adquiri. Sim. Mania, não tô lavando, é só literalmente fazendo a troca. Mas o que eu ia emendar com você era na questão do desodorante, que tá, né, no auge também, já vi várias ginecologistas falando a respeito, eu sei algumas. Sim. A questão do ácido hialurônico já na farmácia
para também fazer essa lubrificação para que ela fique úmida? Temos. E o Vitapena, né? Vale muito. A gente tem muitos bons hidratantes vaginais. Então, assim, quando a gente fala de hidratante, hidratar é colocar água dentro dessa célula, né? Pra ela... Então, assim, o hidratante, ele é muito indicado, tem alguns casos específicos, mas a gente volta para aquela mulher que tá ali na perimenopausa ou na menopausa, que já tem mesmo um ressecamento da mucosa vaginal por falta do hormônio. Então, o lubrificante a gente usa no momento da relação. E o hidratante, ele pode ser introduzido na rotina dessa mulher, né? Seja 1 ou 2 vezes por semana, de cada caso, né? A gente vai ver qual é o hidratante mais indicado para ela, mas a gente tem hidratantes com ácido hialurônico, já tem uns hidratantes que não ficam, que as mulheres tinham muito, eu até uso hidratante, mas no outro dia fica melado, descendo, como se fosse um creme vaginal. Já existem hidratantes que tem tecnologia para não ficar escorrendo, então a parede vaginal absorve bem, a mulher não fica se sentindo melecada no outro dia, que é muito legal, então aumenta a adesão ao tratamento, que pode ser usado junto com o hormônio tópico, porque a gente também tem os hormônios em pomada, que melhoram muito essa elasticidade na menopausa, porque fica mais apertada, mais ressecada, menos elástica. Então a gente associa tanto o hormônio tópico como o hidratante, então assim, eles realmente são muito legais. E pelo que eu vejo, né, os comentários, assim, até a questão porque se perde a elasticidade, né? Perde. A questão que volta a elasticidade, volta a ficar na forma normal. Exatamente. Tanto a parte externa quanto a parte interna. Eu achei isso muito interessante. E assim, você falar de hidratação é até um lembrete que eu faço demais, principalmente para as mulheres mais idosas. A gente precisa hidratar a vulva, a parte de fora. Então, o hidratante que você passa no corpo, passa na virilha, passa ali em cima, porque também fica ressecado. Principalmente que o tempo tá começando a secar muito, né? Então, tem muitas mulheres que começam a apresentar uma coceira do lado de fora. Que quando a gente vai ver, é só esse ressecamento. Principalmente as idosas. E a gente já tem, porque elas também não ingerem muito líquido. Vejo pela aí. E às vezes viram umas dermatites até mais sérias, né? E essa falta de hidratação, né? Então, tanto tem o hidratante para o canal, né? Que é esse que você falou do ácido hialurônico, como os hidratantes que a gente pode usar do lado de fora. Que eu vi também a respeito, né? Eu perguntei dessa questão do ácido hialurônico, que a gente pensa no ácido justamente para a questão de dar vivacidade à pele do teu rosto. Então, ele com certeza faz muito bem. E tem vitamina C também, doutora Marina, isso é verdade? Porque a vitamina C, a gente usa, por exemplo, no rosto, como antioxidante clareador, né? A gente já tem alguns clareadores que podem ser usados na região íntima, né? Eu te confesso que eu nunca prescrevi vitamina C, hein? Aqui eu vi até um comprimido com um aplicador. Será que eu tô falando errado da vitamina C? De vitamina C, será? Será que eu tô falando errado, trem? Peraí, vou censurar bem aqui. Mas assim, seria, né? Pode ser que eu esteja falando errado, porque é tanta coisa. Sim. Mas muitas vezes eu achei interessante essa questão da hidratação com esse ácido hialurônico, justamente para aquela mulher que muitas vezes ela não quer fazer a reposição hormonal por questões culturais, por questões que a minha mãe não fez. E tem mulheres que não podem, né? Mulheres que choram de trombose, realmente não podem, de fato, AVC. Algumas que, de repente, a religião também, né? Tem várias questões. Pronto, é importante você tocar nesse assunto. As mulheres que não podem fazer terapia hormonal, né? Por questões, seja por escolha, ou seja por questões de saúde, a gente tem outras opções de medicamentos que a gente pode usar. Tanto para melhorar os sintomas como os calores, né, queixas relacionadas à libido. Então, a gente tem alguns antidepressivos que podem ser usados nesse sentido. Como também alguns cosméticos, né, para hidratação, para melhorar essa hidratação, né, essa lubrificação. A gente tem alternativas sim. Então, não é essa mulher, eu não posso usar hormônio, então eu vou sofrer minha menopausa toda. Não, a gente tem sim alternativas muito interessantes para essas mulheres. Não é a mesma coisa. Sim. E cada vez mais tem um caso. Mas tem. Não, mas se você tem essa possibilidade do hidratante e a mulher não faz reposição,
né, pra ela também não vai ficar ressecando. Eu vou ficar te devendo essa... Não, mas aí você viu o que é vitamina C mesmo, já pra colocar dentro. Eu vi isso no... Pra que serve? Eu perguntei uma série de cuidaria geral. Porque assim, eu gosto muito de... Gosto muito de acompanhar algumas coisas assim, para que a gente entenda, né? A gente vai chegando nessa idade. E doutora Marina, perguntar. E aí tá aqui como para normalizar a flora vaginal, especialmente em casos de desequilíbrio ou infecções bacterianas. Ele age diminuindo o pH vaginal, criando um ambiente ácido que inibe o crescimento de bactérias e outros micro-organismos que podem causar infecções. Não sei se a doutora achou mesmo. Só tem um que é esse faz de C, né? Isso. É só esse, né, que eu tô vendo um do laboratório. E que assim... Vou me amar, mas assim, porque a gente realmente, o que a gente nesse controle tem, principalmente os lactobacilos, né, o ácido bórico. Sim. Eu acho que isso aqui parece mais aquela coisa assim que você chega na farmácia e tá lá aquele monte de medicamentos, inclusive nas promoções, que os caras ficam tentando te enfiar pra você levar. Não, você tem que tomar vitamina C, sabe? Então, assim, não tem contraindicação, né? Eu sem imagina e imagina, né? É uma coisa mais ou menos assim do chiqueiro, não depende de prescrição. As perguntas que eu faço é porque quem tá ouvindo muitas vezes pode estar usando. Sim. Então, assim, é por isso que eu entro nessa. E olha, a posologia dele é um comprimido vaginal por dia por 6 dias. A outra 6 dias é um tratamento, como tratamento. Ele não é algo tipo vitamina C que tu trata todo dia. Né? Então, assim, não dá pra eu dizer pra vocês que a gente tem evidência de que vitamina C vai tratar nenhuma inflamação vaginal. Não, o que nós estamos falando aqui é justamente para que você tenha prescrição. Você não pode se automedicar, porque isso é a tua vida, não é só a questão de CA, de vulva, como a doutora Marina colocou, colo de útero, mama. Então, a ginecologista é pra tudo isso. E, gente, vamos falar de um remédio que, assim, é minha outra campanha. Parem de tomar fluconazol pra tudo. O que é fluconazol, gente? Um antisolmínio. Assim, você encontra ele, tipo, em todo lugar. E aí, assim, o que acontece? Então, a farmácia, né, e que qualquer mulher que chegue hoje numa farmácia e diga assim, eu estou com uma coceira, fluconazol. Fluconazol. Primeiro que a coitada do fluconazol não serve mais pra nada. E, gente, nem tudo que coça é candidíase. É aquele que você falou o nome teste. Mas você vai usar a dose única ou o remédio do casal. Não é o remédio do casal. Não é o remédio do casal. Que aquela atriz que fez muita comédia que o Paulo Gustavo faz propaganda? Não, aquele ali acho que é o Gino Canestei, né? Isso. É um outro que também elas usam muito, porque passa muito na televisão, né? Mas assim, o que acontece? Essa que eu tava falando há pouco, essa automedicação, aí às vezes atrapalha o diagnóstico, porque quando você chega no consultório já não é mais aquela secreção que tava. Não é candidíase, mas é bagunçou com remédio, você não vai ficar bom. O seu fígado tá envenenado de tanto antifúngico, porque assim, tem gente que toma de 15 dias. Credo. Sabe? Então, você não sabe nem a dose que você tem que usar pra tratar aquilo. E assim, é essa máxima, nem tudo que coça é candidíase. A gente tem vários tipos de corrimentos, de inflamações, entendeu? E peraí, com a calcinha molhada, né? Eu tô com período com a questão do verão, essas laços a manhã inteira com o biquíni com a calcinha muito linda. Exato. Piscina, enfim. É melhor. E lembrando, meninas, por favor, acho que a doutora Marina vai concordar. Sabe aquele alquinho na academia para limpar os aparelhos? Por favor. Isso. Porque muitas mulheres sentam ali. E tem mulheres que, infelizmente, vão pra academia sem a calcinha. Sem proteção. E falando sobre isso, inclusive, lembrei de uma outra coisa, que é a questão da incontinência urinária. Perfeito. Ele tem alguma correlação com faixa etária? Não tem? Quando que acontece mais? Nós temos relação com a faixa etária, então geralmente são mulheres que vão apresentar essa queixa
partir dos 40, 50 anos, né? Eles mesmo, não tem jeito pra nós não. E a incontinência urinária também é um outro tabu, né? Porque muitas mulheres ainda acham que é normal perder xixi, não é. Em momento nenhum. O que diferencia a incontinência urinária para alguém que de repente espirra ou dá uma risada mais forte? É incontinência urinária. Também é. Perder urina. Mas é diferente. Você não consegue conter a urina. Estou com a bexiga cheia, dei uma risadona, soltei uma situação, é uma heroína, deixa eu ver, né? Deixa eu analisar. Tive continuidade disso ou não? Isso foi realmente um episódio isolado? Isolado tudo bem. Tava com a bexiga super cheia, tossi, saiu um pouquinho. Não, mas a gente tá falando de um padrão, né? Um episódio único foi... Todo mundo já passou por um momentinho desconfortável, mas a gente tá falando de episódios de incontinência. Então, a gente tem, geralmente, duas formas de apresentação dessa incontinência. A de esforço, que é essa. Se eu tuço, se eu espirro, se eu pulo, se eu carrego um balde, perde o xixi, né? Então, a gente vê que ao esforço, quando eu aumento a pressão abdominal, eu tenho essa perda, né? Isso pode estar associado a uma fragilidade dessa uretra, então a uretra não consegue segurar e perde, fragilidade da musculatura pélvica. Então, mulheres com sobrepeso ou obesidade, mulheres que tiveram muitas gestações. Se faz, às vezes, relação com a via de parto. Não é o parto normal, que é fator de risco. São as próprias gestações. Então, múltiplas gestações ou bebês muito grandes. E fragilidade dos ligamentos, fragilidade de colágeno, né? E é isso tudo que faz com que essa mulher tenha prolapso, né? Que é essa queda, descida da bexiga, descida do útero, e pode ter as incontinências, né, de esforço. E tem ainda aquelas outras que são causadas são as incontinências de urgência. Então, aquela mulher que ela não consegue segurar o xixi, ela vai toda hora ao banheiro, ela acabou de fazer xixi, já ela sente que a bexiga tá cheia de novo, ela acorda 3, 4 vezes pra fazer xixi de madrugada. Não é pra ninguém acordar 4 vezes. Gente, quem tá acordando 4 vezes não acorda descansado. Não. Porque não chega no sono profundo. Fica toda hora superficializando o sono pra ir fazer xixi. Não, então tá errado. Então aí são outras causas, né? Essas de urgência. É uma bexiga hiperativa, é uma bexiga que tá contraindo sem você deixar, é uma bexiga que ela não tem uma grande complacência, ela não aguenta muito xixi, que logo ela tem um desejo miccional, um desejo de fazer xixi. Daí a gente tem exames para identificar qual é a causa. Às vezes só a descrição da mulher já é suficiente, mas os tratamentos eles são muito diferentes. Então as de urgência geralmente a gente trata com medicações, né, associadas à fisioterapia pélvica, e já as de esforço também a gente pode tratar só com a fisio, ou às vezes é até cirúrgica, precisa colocar alguma tela, né, para suspender essa uretra. Então é um tratamento muito variável, né, e as causas dessa incontinência também são muito variáveis. O importante é a gente deixar a mensagem de que não é para perder xixi. Desde que eu comecei a atender na Medical, eu pedia muito, né, pelo serviço da fisioterapia pélvica. Hoje a gente já tem a doutora Bruna, que é, assim, incrível, muito dedicada. Os nossos equipamentos estão muito legais, a estrutura da fisioterapia pélvica está muito legal. Então era uma necessidade que eu sentia muito por ver a quantidade de mulheres que eu atendo que tem essa queixa da incontinência. É muito, e às vezes mulheres jovens. Não, a doutora Bruna, na verdade, ela sabe que ela tá... É porque, assim, a gente marcou, né? O que não deu certo. E aí eu falei com ela essa semana de novo, ela disse... é dia corrida. Nossa, e a dobradinha. E não deu certo. E, inclusive, eu ia falar isso. Eu acho que na próxima, eu acho que vamos ter que continuar, porque, assim... Gente, tem muita... sabe quanto tempo nós estamos conversando? Tem 1h45, que delícia. Né? Exato. Então, mas a gente repete a dose com a doutora Bruna se bateu, media. Bradinha, eu não vou falar que a gente vai se encaminhar pro fim, porque é mais ou menos isso. E eu sei que a gente teria em assunto, porque assim... Eu tô chegando no piso aqui que foi feito. Passou, né? Mas assim, doutora, o que... Eu sei que tem muitos assuntos, mas assim, teria alguma coisa do que nós conversamos hoje que a gente não falou, que você considera que é essencial falar,
Vamos deixar pro próximo, vamos deixar a dica aqui, deixa pro próximo episódio de cada. Episódio 2 Mas realmente não é boa porque realmente ela tá fazendo o mestrado dela, ela tá bem corrida, mas vai dar certo. Não, mas a gente vai fazer sim, e a gente pode, inclusive, deixar essa extensão aí do que ficou faltando, realmente, a gente aprofundar um pouquinho mais essa parte da sexualidade com ela vai ser maravilhoso, porque é uma outra área que a fisiopélvica adentra muito, né? As queixas relacionadas à dor na relação, né? O vaginismo, a dor à penetração. Então, a Bruna vai trazer muita informação também legal. Eu gosto muito, tenho abordado muito, vocês que me acompanhar também, né, nas redes sociais vão acompanhar que a gente fez um novo branding agora, eu e a Raquel que tá cuidando aí de todo esse meu marketing, voltado muito pra sexualidade, porque é um assunto que eu gosto muito e que eu percebo que as mulheres precisam se conhecer mais, né? Parar de ver a sexualidade pelo olhar do homem, né? Tanto quando a gente fala da cobrança, como do próprio prazer, né? Então, ontem eu escutei de uma paciente assim, doutora, eu tô com um problema muito grande pra chegar lá. E eu fico me sentindo mal por conta do meu namorado. Aí eu disse, mas por quê? Porque eu fico com medo dele se sentir fraco, porque eu não chego lá. Não, peraí. É pra você chegar lá, mas não é por ele, amor, é por você. Né? É por você. Então, terceirizar, né? Mas Olha aí, outra cobrança da mulher. É outra, então assim... Não, e detalhe, ninguém cobrou ela. Ela se cobrou. Com certeza. É isso que eu tô falando. É cobrança da mulher. Vamos aumentar a lista, galera. Tá pouca. Não, vamos diminuir. Né? Então, assim, mais uma da lista. até da gente entender o que é essa libido, né? É hormônio realmente que interfere nela? É só hormônio que interfere nela? Ou é tudo que tá ao nosso redor, né? Então, também é um assunto que dava pra gente falar o dia inteiro, né? Mas que eu convido vocês, inclusive, né, a lerem mais sobre o assunto, a se conhecerem mais, né, sobre essa vertente da sexualidade que a gente deixa muito de se enxergar por esse olhar, a gente deixa muito pros nossos parceiros, né, ou parceiras. Mas ficou esse tema pra gente abordar mais, mas acho que a gente conseguiu pincelar muita coisa legal, que o papo foi muito, né, desde pros homens também, sim, né? De compreensão também, né, das esposas, das namoradas, é muito importante, mas a gente falou ali desde o pós-parto, a anticoncepção, a primeira relação, a menopausa, hoje foi, né, a gente conseguiu dar uma pinceladinha de tudo um pouco, né, foi muito delicioso. Doutora, muito obrigada. Seu Instagram pro pessoal para seguir, né, para acompanhar, vai estar também na nossa descrição dos vídeos, mas por favor, doutora, deixe seus contatos, onde você atende, enfim. Sim, fique à vontade. Atendo na Medical Balsas de segunda a sexta, tô lá todos os dias, manhã e tarde, então é fácil me achar, digo que minhas pacientes são, né, não tem dificuldade de me encontrar, e atendendo tanto na ginecologia como na obstetrícia. O meu Instagram é marinacouto.go, de ginecologista e obstetra. Também estamos começando aí umas publicações no TikTok, porque as mulheres também estão gostando muito. E sabe o que eu acho bacana do TikTok? Que me encantou demais, que o TikTok é menos produzido, é mais real, as pessoas estão... É um negócio que parece que você tá realmente ali batendo um papo, né? Então, gosto muito e tenho encontrado pacientes que falaram, doutora, vi seu vídeo no TikTok. Então, a gente tá começando ainda engatinhando, mas vamos também pra disseminar informação, né, que é necessária e fazer com que as mulheres se conheçam, descompliquem mesmo, né, a sua vida, a sua realidade e busquem bem-estar, gente. O bem-estar é pra gente. Ser mulher já é tão difícil, né? Quantas vezes a gente falou já hoje que é do trabalho, é do filho, é da lida, da casa, de tudo. Então, esse bem-estar ele tem que ser alcançado por nós. Muitas vezes as mulheres, doutora, eu preciso tomar alguma coisa pra eu querer sair de casa e me cuidar. Não, você precisa tomar coragem, velho. Ou se olhar e eu vou cuidar de mim, hoje eu vou cuidar de mim por mim, pra eu ficar bem pra mim, pra eu ficar saudável pra mim. Quem não cuida de si, não cuida do outro, não cuida do marido, não cuida do filho, não cuida da mãe nem do pai. Então a gente realmente precisa se amar. Eu acho que é a mensagem. Lembrando, galera, existe vida após a menopausa. Muita vida. Muita vida. Enquanto estivermos vivos, temos vida. Com certeza. Doutora, mais uma vez, muito obrigada.
né? Chegamos ao fim de mais um Chama na Botina, né? E você acompanha não só este programa, mas todas as nossas edições disponíveis nas nossas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, Spotify, YouTube e SoundCloud e pela Rádio Boa Notícia, de 8 às 10, todos os sábados. Fica com a gente e até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas. Foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade.